importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você novamente. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechou a porta até para os anjos. Está se sentindo sozinho? Talvez você tenha afastado as pessoas no seu período de isolamento. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da sua melhora. Pois bem, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para se aproximar. Que tal dar um jeito no visual, fazer um novo curso ou realizar aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Observe quantos desafios a vida está a lhe oferecer. Quanta coisa nova está esperando para ser descoberta. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai minando nosso fígado até a boca ficar amarga. Se você está se sentindo assim, com a sensação de derrota, é hora de recomeçar. E hoje é um bom dia para enfrentar novos desafios. Defina aonde você quer chegar e dê o primeiro passo. Comece por fazer uma faxina mental, jogando fora todos estes pensamentos e sentimentos pessimistas que se acumularam ao longo do tempo. Atire para longe os ressentimentos, as mágoas, os melindres que impedem a felicidade de entrar. Desfaça-se desse sentimento de inferioridade, de incapacidade, e valorize-se. Você é o que fizer de você. Em seguida, faça uma faxina no seu quarto. Jogue fora todo aquele lixo que você acumula há tempos, só como recordação do passado. Papéis velhos dos quais você nunca precisou. Discos e fitas que você não irá mais ouvir. Ingressos de cinema, bilhetes de viagens e tudo aquilo que só traz recordações tristes. Abra seu guarda-roupa e retire tudo o que não usa mais. Doe para alguém que precisa. Doe os calçados que apertem seus pés ou que não servem porque seu número não é mais o mesmo. Para recomeçar, é preciso abrir espaços mentais e físicos. Depois que tomar essas providências, leia um bom livro. Assista a um bom filme para alimentar sua mente com ideias positivas e otimistas. Aproxime-se dos amigos e os familiares, das pessoas alegres que ajudarão você a sustentar o bom ânimo e a coragem. Evite, enquanto se restabelece, a presença de pessoas pessimistas e desanimadas. Só as busque quando estiver forte o bastante e puder ajudá-las. Busque um lugar calmo e eleve a Deus uma prece. Mas comece agradecendo pela vida, pelas oportunidades renovadas, pelos obstáculos e desafios que surgem no caminho. Eles nos fazem mais fortes quando os superamos. Lembre-se, o dia de hoje é uma página em branco que o Criador lhe oferece para que você escreva um novo capítulo da sua história. Recomeçar é só uma questão de querer. Se você quer, Deus quer. É por isso que Ele acena sempre com essa nova chance chamada presente. Pense nisso e não perca nem mais um minuto. Falar de gratidão parece até algo que está na moda, porque hashtag gratidão é uma coisa que rola pra caramba hoje em dia, nas redes sociais, nas nossas conversas. Existe hoje uma cultura de gratidão muito potencializadas pelas redes sociais, né? É muito comum a gente ver expressões ou frases ou mensagens relacionadas a esse tema, e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. E falando sobre essa ideia da gratidão nas redes sociais, nós começamos tirando
Essa frase, na verdade, quase que um mantra, né, que é muito comum e que povoa muito as nossas conversas. Gratidão é quando a gente abraça Deus e agradece por todas as bênçãos dadas por Ele. E via de regra, quando a gente pensa em gratidão, a gente de fato associa primeiramente gratidão a Deus. E é um pouco retomando essa ideia da gratidão a Deus e na nossa conexão a Deus, que a gente queria iniciar a conversa de hoje trazendo a leveza da relação das crianças com Deus. Porque se nós olharmos esse tema, que não é um tema apenas religioso, é um tema filosófico, e inclusive, como a gente vai ver hoje, é um tema científico. Se nós olharmos a gratidão com a leveza da relação que as crianças têm com Deus, com certeza a gente vai tirar muito mais proveito disso. Então, para começar, nós vamos dar um pouco de voz às crianças, trazendo uma pesquisa internacional que foi feita, alguns pequenos trechos de orações que crianças do mundo inteiro fizeram para Deus, para nos mostrar, nesse começo da nossa conversa, como é que se estabelece essa conexão simples, inocente, da criatura com o Criador. Então, entre muitas frases, entre muitas orações escritas por crianças do mundo inteiro, a gente separou algumas para começar. E uma delas, escrita pela Joyce, diz assim: querido Deus, obrigada pelo meu irmãozinho, mas eu orei por um cachorrinho. Quer dizer que o irmãozinho tá bom, eu queria um cachorrinho, mas tudo bem. Olha que bonita essa reflexão. Querido Deus, eu não pensava que laranja combinava com roxo, até que eu vi o pôr do sol que você fez terça-feira. Foi demais. Olha a sensibilidade. Querido Deus, por favor, me manda um pônei. Eu nunca te pedi nada antes, você pode checar. Querido Deus, eu aposto que é muito difícil para você amar a todas as pessoas no mundo. Na nossa família só tem 4 pessoas e eu nunca consigo. Imagina você, né, Senhor, amar 8 bilhões, como é difícil. Querido Deus, meus irmãos me falaram sobre nascer de novo, mas soa muito estranho. Eles estão só brincando, né? Quer dizer, é tão louco que não pode ser verdade isso. Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias e como meu pai ficou zangado. Ele disse algumas coisas sobre você que as pessoas não deveriam dizer, mas eu espero que você não vá machucá-lo. O melhor é a assinatura, seu amigo, mas eu não vou dizer quem eu sou, porque senão você vai identificar o papai, né? Então, fica por isso mesmo. Querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim ou foi um acidente? Querido Deus, acho que essa é a última. Em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você tem agora? Mais uma. Olha a simplicidade dessa. Querido Deus, se você olhar para mim na igreja domingo, eu vou te mostrar meus sapatos novos. Aquilo que ele tem de mais bonito, né, na visão dele, mais especial, sapato novo. Então, Deus, se você olhar para mim, eu vou te mostrar. Querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor que você. Bem, eu só quero que você saiba que eu não estou dizendo isso porque você já é Deus. A sabedoria incrível dessa última, né? E essa conexão simples, essa conexão despojada de grandes reflexões críticas ou exigentes, que a gente deve pensar nessa relação que nos une a Deus. Exatamente porque a gratidão é um reconhecimento. E esse conceito é o conceito que está em todos os dicionários. Nós poderíamos utilizar várias versões na língua portuguesa, em outros idiomas, e via de regra, os conceitos associados à gratidão começam com essa expressão. Gratidão é uma forma de reconhecimento, que inicialmente, numa humanidade ocidental, está diretamente associada a essa gratidão que nós vimos no começo, vinculada a uma gratidão a Deus. Mas o sentimento e, ao mesmo tempo, a emoção da gratidão, porque pode ser as duas coisas, está conectada todas as vezes que a gente olha para alguém, para alguma coisa, para uma situação, para o fato, e reconhece que essa pessoa, alguém, situação ou fato, são de fato importantes para a nossa vida. Conforme a gente vai ver daqui a pouco, tanto o reconhecimento de situações positivas quanto negativas.
E para falar, portanto, desse tema, né, desse reconhecimento, nós vamos usar duas bases importantes. Vocês vão ver que aquilo que a gente vai discutir, muitas vezes permeia o campo da filosofia, o campo da religião e o campo da ciência. E as duas bases que a gente vai utilizar como referência do nosso trabalho de hoje, em primeiro lugar, um livro chamado Psicologia da Gratidão, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, e a gente vai trazer também como uma segunda base um apanhado de algumas pesquisas que estão ocorrendo em universidades pelo mundo afora em relação ao tema da gratidão. Nesse sentido, uma universidade americana descobriu que entre mais de 800 traços de personalidade, a gratidão é um dos que é reconhecido pelas pessoas como dos mais importantes. Então, vejam bem que dado significativo é esse. Os pesquisadores, principalmente da área de psicologia dessa universidade, junto com muitos outros pesquisadores de várias universidades do mundo, identificaram 800 traços de personalidade. A audácia, a coragem, 800. A gente ficaria aqui o resto da noite para enumerar todos eles. E a gratidão é um desses traços. E numa pesquisa mundial que foi feita, em que esses 800 traços de personalidade foram apresentados para as pessoas, pediu-se que as pessoas destacassem aqueles que eram os mais importantes, os mais significativos, aqueles que de fato estivessem associados a bem-estar, felicidade. E no mundo inteiro, o traço da gratidão foi identificado como um desses traços, marcantes, importantes, significativos e determinantes, inclusive, para a satisfação e bem-estar pessoal. Nesse sentido, os psicólogos dizem que a gratidão é um sinal de maturidade psíquica, na medida em que o ser vai dando conta que o mundo não gira em torno dele, que existem outras pessoas no mundo, e isso não é uma questão fácil da gente aprender, isso não é simplesmente desenvolvimento cognitivo e um desenvolvimento relacionado à faixa etária. Esse é um traço de maturidade psíquica e espiritual. Então, na medida que esse ser vai reconhecendo que ele não é o centro do universo, que o mundo não gira para fazê-lo feliz, ele vai, ao mesmo tempo, reconhecendo a grandeza de conviver com outras pessoas, a grandeza das situações que nos cercam e o quanto devemos reconhecer essa grandeza, sendo grato por tudo isso. A gratidão é uma questão de escolha, e é uma escolha que a gente faz todos os dias, a todos os momentos. É uma escolha que leva em consideração o fato de que nós vivemos num mundo em que seguramente muitas dificuldades se apresentam para nós. Especialmente nessa época histórica que vivemos, século XXI, as conexões pelas redes sociais, uma vida tantas vezes pautada por aquilo que é postado no Facebook, no Instagram. A gente cria tantas expectativas de vida e de felicidade com base naquilo que a gente vê as pessoas falando delas mesmas, dessas vitrines sociais em que é bonito, tudo é bem, as pessoas estão viajando, as pessoas estão apaixonadas, as pessoas estão comprando roupas novas e isso tudo bombardeia o nosso psiquismo o tempo inteiro. E parece que quando nós não nos enxergamos nessas mesmas situações projetadas pelas redes sociais, nós temos a tendência então de achar que a nossa vida é pior do que a vida das outras pessoas. Porque, afinal de contas, está todo mundo feliz, está todo mundo postando foto bacana, está todo mundo animado, está todo mundo sendo amado e amando. E quando a gente olha para a nossa vida real, muitas vezes a gente encontra um grande distanciamento entre aquilo que a gente vê as pessoas comentando e postando, e é tudo falso, a gente sabe disso, e aquela expectativa que a gente tem em relação à nossa própria vida. E é muito comum, e os consultórios dos psicólogos hoje estão cheios de casos como esse, das pessoas pautarem as suas expectativas de vida e aquilo que pode contribuir para que elas, de fato, sintam-se felizes com aquilo que elas veem projetadas nesses espaços de virtualidade. Então, se eu vejo o tempo inteiro as pessoas postando das suas viagens, das suas compras, dos seus amores, das festas e de tudo mais, a grande tendência é que o ser contemporâneo crie para si expectativas de viver também aquilo tudo, e quando percebe que essas expectativas vão ser frustradas pela vida real, cria-se, portanto, o ser infeliz, o ser que não reconhece aquilo que tem, o ser que vive focado naquilo que falta e não presta atenção naquilo que abunda,
O ser que vive uma realidade que não é dele, esquecendo-se de se conectar com a sua própria história de vida. E nesse sentido, a escolha é desse jeito que a gente quer viver, pautando as nossas escolhas diárias por aquilo que a gente projeta de um mundo irreal? Ou a segunda possibilidade de escolha é a gente enxergar as pequeníssimas alegrias que cercam a nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, desde o momento em que a gente nasce até o momento da nossa desencarnação. E aí eu queria dividir uma coisa com vocês. Eu já estava com a palestra preparada, né, e com essa reflexão preparada, e hoje de manhã eu estive aqui na UEC para trazer a minha filha para a evangelização infantil, que acontece todos os sábados de manhã, e eles projetaram uma música que tinha tudo a ver com isso que nós estamos aqui falando. Escolha. Eu vou escolher viver focado naquilo que eu vejo nos outros e que eu crio de expectativa falsa para mim mesmo, ou eu vou escolher viver enxergando essas pequenas coisas tão significativas e bonitas da vida? Porque se eu escolho a primeira opção, nada no mundo vai mais me satisfazer nunca, porque são ideais consolidados a partir de ilusões. Mas, no entanto, se eu escolho a segunda alternativa, de enxergar a beleza e reconhecer o grande potencial de alegria que tem pequenas coisas, eu consigo muito mais facilmente me sentir feliz e pleno com isso. Então, eu vou compartilhar, para a gente poder sentir, como que é fácil a gente usufruir dessas pequenas alegrias da vida quando a gente presta atenção no que está ocorrendo à nossa volta. Com essa música lindinha que foi hoje ensinada para as crianças na evangelização aqui. Vejam se a compositora Marcela Thaís não tem razão quando ela diz que é fácil. Rir até doer a barriga, pão quentinho da padaria, receber carta pelo correio, ouvir o alarme do recreio, andar descalço na areia, barraca, lua, uma fogueira, lamber colher do bolo, encontrar moeda no bolso, correr na rua, banho de chuva, sorvete no verão, brincadeira de irmão. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Orgulho de trabalho bem feito, chegar em casa mais cedo, brincar com seu cachorro, a mãe deixar ficar com o troco, elogiar em sua comida, estar com a família, mensagem de madrugada, música predileta bem alta, cantar debaixo do chuveiro, dançar na frente do espelho, reencontrar velho amigo, apertar plástico, bolha, ficar um tempo à toa. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Chururu, chup, 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 churu. Chururu, chup, 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 churu. Chururu, chup, 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 churu. Ouvir histórias de amor, voz de robô no ventilador, olhar nos olhos teus, conversar com Deus, ir para a igreja, passear na feira, paz no coração, liberar perdão, abraço inesperado, trabalho voluntário, estar vivo, fazer
se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Não é verdade? Quantas alegrias, desde a hora que a gente acorda, café quentinho, a oportunidade de ser útil na vida, a forma como a gente se relaciona com as pessoas próximas, até apertar plástico de bolha é o motivo de uma pequena alegria que se soma a tantas outras alegrias para a gente poder usufruindo dessa possibilidade na vida. A grande questão, portanto, da escolha é essa. A gente quer se fixar numa vida de ilusão ou a gente quer enxergar essas pequenas alegrias da vida? Como nós havíamos destacado, o tema da gratidão é um tema, inclusive, com uma vertente científica importante. Tem muitas universidades no mundo estudando os efeitos da gratidão no comportamento humano. E essas universidades, via de regra, reconhecem que a gratidão é um traço de personalidade mais marcante em alguns indivíduos. Eles destacam que algumas pessoas têm parece uma predisposição natural de sentirem-se gratos. E essas pessoas com predisposição natural de sentirem-se gratos, existem testes que mostram o nível de gratidão que uma pessoa consegue usufruir, vão dando conta de inúmeros efeitos positivos da gratidão na vida. Efeitos positivos que repercutem tanto na saúde física quanto na saúde psíquica. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que têm uma predisposição natural para a gratidão sentem-se melhor, via de regra. São aquelas pessoas que, quando você pergunta, e aí, como é que você está? Naturalmente, elas falam de um bem-estar, elas sentem-se conectadas consigo mesmo, são pessoas mais seguras, são pessoas que têm vínculos mais fortes umas com as outras, porque elas aprenderam a desenvolver o reconhecimento com as outras pessoas. As pessoas que têm essa predisposição natural para a gratidão gostam mais de si, valorizam-se mais, portanto, têm mais autoestima, têm uma capacidade adaptativa, ou seja, sabem dialogar, sabem reagir de acordo com as situações que aparecem. São pessoas mais recíprocas, mais empáticas. São pessoas que conseguem enxergar no outro aquilo de bonito que o outro tem na relação consigo. E uma pesquisa muito interessante foi feita nos Estados Unidos por ocasião do 11 de setembro. Na cidade de Nova York, milhares de pessoas foram afetadas, pelo acontecimento. E pesquisadores da Universidade de Nova York identificaram que aqueles indivíduos que haviam passado por essas situações traumáticas, mas que tinham uma predisposição natural para a gratidão, eram os indivíduos que conseguiram superar muito mais facilmente os episódios traumáticos em comparação aos indivíduos que tinham um coeficiente de gratidão menor. Mostrando, portanto, nesse teste, nessa pesquisa, que a gratidão ainda confere ao indivíduo uma potencialidade de resiliência. Resiliência significa você consegue se adaptar melhor às situações. No momento da dor, você consegue superar melhor. No momento do abandono, você consegue superar melhor. E você também consegue usufruir melhor as situações de alegria da sua vida. Portanto, do ponto de vista científico, nessas pesquisas realizadas em muitos lugares do mundo, a gratidão é algo que faz bem para o ser. A gratidão é algo que faz viver melhor, que faz conectar-se melhor com os outros e, portanto, faz com que aquele indivíduo que tem uma predisposição natural para sentir-se grato, seja um indivíduo diferenciado na vida. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, pontua que a gratidão pode e deve fazer parte da nossa vida em 3 níveis.
Esses níveis são crescentes de dificuldade. E são níveis que nós devemos almejar superar. O ideal é que cheguemos ao nível 3 da gratidão, tendo passado antes e conquistado o nível 1 e o nível 2. Ela pontua, o nível 1 da gratidão é quando nós conseguimos ser gratos por todo o bem que nos chega. É aquele indivíduo que reconhece que a sua vida é um presente. É aquele indivíduo que reconhece que o sol nasce todos os dias, mesmo depois da tempestade da madrugada. É aquele indivíduo que reconhece pelo trabalho que tem, pela família que tem, pelo corpo físico que tem. É o indivíduo que reconhece a grande maravilha que é viver, essa oportunidade reencarnatória. E, portanto, está no primeiro nível esses nossos sentimentos de conexão com aquilo de bom que cada um de nós recebe. Pode parecer fácil esse primeiro nível, não é? Todos nós estamos convictos que já passamos por ele? Que nós já conseguimos nos sentir gratos por todo o bem que nos chega? Não parece ser tão fácil assim se nós nos recordarmos, por exemplo, da passagem de Lucas, capítulo 17, quando o evangelista conta daquela cura de Jesus aos 10 leprosos. O que aconteceu? Foram curados por Jesus. Quantos voltaram para agradecer a cura? 1. Então vejam, esse é um retrato muito típico nosso. Muitos foram curados. Muitos de nós recebemos dádivas o tempo inteiro. Nós somos aqueles que vão embora sem voltar para agradecer? Ou seja, passamos uma vida inteira recebendo tantas coisas maravilhosas, mas sequer olhamos para aquele que nos deu e reverenciamos isso? Ou somos 1% aí dessa história toda que voltou para dizer a Jesus, obrigado, Senhor, pela cura? Então, quando a gente lembra dessa passagem, a gente vê que o nível 1 não é um nível tão fácil assim. Ser grato pelo que tenho, segundo Joana de Ângeles, é o patamar básico para a gente desenvolver a psicologia da gratidão. Se o nível 1 é esse, qual será o nível 2? O nível 2 é ser grato pelo mal que não te chega. É a gente olhar quantas situações na vida podia ter dado tudo errado, mas não deu. É a gente olhar quantas vezes nós voltamos para casa na madrugada e chegamos íntegros na nossa residência. A gente pode olhar quantas vezes pessoas passam por dificuldades muito próximas a nós e nós não passamos. Olhar quantas vezes, assim, na nossa família ou no nosso grupo profissional, as pessoas adoecem, pegam uma virose, se espalha determinado mal físico e a nós não. O segundo nível da gratidão para Joana de Ângeles é a gente reconhecer esses momentos em que tudo pode dar errado, mas não dá. É abrir os olhos a essa misericórdia tão grandiosa do Pai, que faz com que, mesmo sem que a gente perceba todos os dias, muitas coisas positivas aconteçam para nós. E o que será o nível 3, queridos amigos? Se o nível 1 é a gente reconhecer aquilo que de bom nos acontece, o nível 2 é a gente reconhecer aquilo que de mal não nos acontece, o nível 3 é ser grato pelo mal que nos chega. O nível 3, o nível de excelência da gratidão, é quando, nas situações anteriores que nós estávamos dizendo, estamos voltando para casa e somos, sim, vítima de um assalto, de um sequestro, e ainda assim sermos gratos por isso. Quando num grupo de familiares e amigos as pessoas adoecem, e nós adoecemos também. Quando numa situação de crise econômica no país, nós também perdemos o emprego. Porque Joana de Ângeles diz que esse é o grau máximo da maturidade psíquica na vinculação do Criador e da criatura. Porque é o reconhecimento que se algo de ruim nos acontece, só acontece porque nós precisamos aprender algo com isso. Só nos acontece porque nós temos algum tipo de comprometimento nessa ou em outra encarnação que coloca aquela situação não como um castigo, longe disso, mas como uma situação de aprendizagem, para que a gente possa passar por isso muito melhor. Às vezes eu acho curioso quando eu vejo as pessoas assim dizendo, né?
Olha, aconteceu um assalto e eu saí da loja 2 minutos antes do assalto. E as pessoas gostam de usar até uma palavra assim, foi um livramento, e eu não estava lá. De fato, pode ter sido. Mas e as pessoas que estavam lá e foram assaltadas? Elas são menos filhas de Deus do que você? Não. Então, o nível máximo da gratidão é quando nós, portanto, reconhecemos que absolutamente tudo o que nos acontece, o que é bom e principalmente o que não é, tem uma razão justa, tem uma causa e tem um processo de aprendizagem espiritual inerente que, se nós utilizarmos com sabedoria e descobrirmos o que essa situação quer nos dizer, nós sairemos dela muito melhor do que quando nós entramos. Nós podemos também pensar assim. Segundo os estudos que nós já relatamos, a gratidão é uma predisposição. Alguns indivíduos têm mais essa predisposição do que outros. Portanto, seria cômodo a gente pensar assim, se existem pessoas que têm uma predisposição, parece que natural, para a gratidão, então quem não tem como sentir-se grato, né? Se eu não tenho essa predisposição, então, beleza, deixa para lá, eu não vou ser grato na vida. Não. Os pesquisadores também investigam e cada vez tentam elencar formas de desenvolver a gratidão como um exercício diário. Se você é alguém, e aí estamos falando numa perspectiva reencarnatória, que já tem um traço característico na sua personalidade que o predispõe naturalmente à gratidão, essa é uma conquista espiritual sua. Provavelmente você já passou por situações ao longo da sua existência como espírito, que por diversas reencarnações, que o ajudaram a ter essa predisposição natural para a gratidão. Se você é entre aqueles indivíduos que não apresentam essa predisposição, é só desenvolver como um exercício, através de técnicas, através de dicas que tornam, portanto, a gratidão algo a ser perseguido, assim como a gente quer ter uma boa forma física, assim como a gente quer ter mais saúde. Ser grato também é um objetivo de vida, porque, afinal de contas, olha quantas coisas boas os cientistas dizem que acontecem a quem é grato. Quem é grato tem uma personalidade mais dinâmica, é mais otimista, é mais empático, tem emoções mais positivas, tem menos depressão, tem menos ansiedade, vive menos sozinho, sente menos inveja e sente menos frustração. É ou não é um bom motivo da gente desenvolver isso todos os dias? Assim como a gente desenvolve uma alimentação mais saudável, uma atividade física para fazer com que o corpo funcione bem. A gratidão também é um exercício diário, que a gente deve incluir na nossa dieta espiritual e psíquica, para que a gente possa viver bem com isso. Lá no livro Psicologia da Gratidão, novamente citando Divaldo e Joana de Ângeles, a orientadora espiritual diz claramente que a gratidão é algo que deve ser vivenciada em todos os momentos da existência, como um roteiro de segurança para a conquista da sua realidade psíquica. Portanto, a gratidão é um exercício. A gratidão é uma forma como você escolhe viver, já falamos sobre isso, e que você aposta, você reafirma todos os dias esse desejo de viver melhor. Joana de Ângeles, na mesma obra, diz que a gente precisa desenvolver métodos para sermos cada vez mais gratos por tudo, tanto pensando na gratidão a curto prazo, ou seja, nas coisas cotidianas que acontecem, num sorriso inesperado que você recebe ao entrar aqui na casa espírita, por um telefonema de alguém que há muito tempo você não conversava e que te trouxe uma alegria renovada, pequenas coisas do curto prazo da vida. Assim como a gratidão deve ser exercitada pensando numa existência, pensando em algo de mais longo prazo, pensando no teu futuro. A gratidão para Joana de Ângeles deve ser uma norma de conduta. Abstraindo essa modinha de dizer gratidão para tudo e encarando a gratidão como um jeito de você viver, um reconhecimento que você faz por tudo aquilo que lhe chega. E a gratidão, portanto, vai estar assim associada cada vez mais à alegria de viver. Mas quais são as técnicas que os pesquisadores incentivam para potencializar o desenvolvimento da gratidão na nossa vida? Existem 3 técnicas que os pesquisadores, inclusive, publicam através de livros, fazem experiências, que são técnicas muito simples, que começam, às vezes, com a rotina do exercício e da disciplina, e depois, com o passar do tempo, se incorporam à nossa vida de uma forma muito natural. A primeira sugestão que os pesquisadores fazem
para nos ajudar a desenvolver a gratidão na nossa vida é o que eles chamam de diário da gratidão. O que seria isso? Seria a disciplina de todos os dias escrever as situações que ocorreram com você e que você reconhece, que são dignas de reconhecimento. Os pesquisadores dizem que quando a gente se dá o trabalho de parar para pensar sobre isso e escrever sobre isso, existem muitos mecanismos neurais que se envolvem com essa atividade e, portanto, a gente acaba se conectando de uma forma muito mais forte e intensa com a gratidão do que simplesmente se a gente só pensar sobre isso. Então, o diário da gratidão é algo, inclusive, muitas vezes receitado nas clínicas, nos consultórios, nas terapias, para que a pessoa consiga racionalmente desenvolver ali uma conexão com algo importante, registrando isso e incorporando isso na sua vida. O diário da gratidão é muito interessante na vida de cada um de nós e especialmente interessante junto às crianças, que, se incentivadas a desenvolverem esse tipo de prática desde cedo, terão aí sim uma predisposição muito mais natural para reconhecer o mundo como algo amigável e feliz. A segunda técnica que os pesquisadores incentivam em relação à gratidão é escrever cartas. Lembrar pessoas importantes, marcantes na sua vida, lembrar situações que ocorreram, lembrar fatos, lembrar pessoas, e escrever, como se você estivesse dizendo algo para elas. Lembrar, por exemplo, da sua professora, que foi tão marcante quando você tinha 8 anos e uma situação aconteceu. Quando você deixa isso vir à tona, e você pega um papel, escrevendo, querida professora Margarida, e fala sobre isso, mesmo que essa carta nunca chegue a Margarida, isso faz com que, de novo, as conexões neurais estabelecidas naquele momento, a capacidade de vincular aí uma emoção especial a algo que você está realizando, é determinante para que aquele indivíduo comece, de uma forma muito significativa, a desenvolver esse aspecto da gratidão. E como uma terceira técnica concreta que os pesquisadores incentivam, é cultivar memórias positivas. A gente não tem mais hábito hoje de ficar revelando tanta foto assim, né? A gente tira as fotos pelo celular, às vezes nunca mais vê a foto porque ela se perde numa infinidade de fotos. Mas essa história de você pegar um álbum de fotografia antigo e lembrar com carinho situações que ocorreram na sua vida e que você não lembraria se você não tivesse aquele momento ali registrado, também é bem importante. Então, você ter acesso a objetos, a flor seca que um dia um amigo te entregou e você guardou no livro e está lá até hoje. Olhar para aquela flor seca, olhar para a foto, olhar para o brinquedo que você ganhou quando tinha 10 anos e aquilo ali marcou a tua vida. Você ter contato materialmente falando com essas lembranças positivas faz com que, de novo, a tua capacidade de se envolver emocionalmente e predispor-se à gratidão é muito mais significativa. E olha que curioso, nós destacamos aqui 3 técnicas, né? O diário, a carta e as materialidades afetivas. São técnicas discutidas pelos laboratórios de psicologia hoje no mundo. E eles perceberam o seguinte, cada uma dessas ações que nós estamos dizendo potencializa uma emoção positiva que dura 1 mês. Acreditam? Eles testaram os níveis de felicidade das pessoas depois de fazerem simplesmente qualquer uma dessas coisas. Depois de escrever uma carta para alguém que você é grato e não vê há muito tempo. O nível de felicidade, medido inclusive hormonalmente, que é ativado, dura 1 mês. 5 minutos que você está ali fazendo alguma coisa. Aquele álbum de fotografia da sua infância que você pega, olha, relembra, curte de novo aqueles momentos, tem o potencial de elevar o seu nível de satisfação pessoal e bem-estar por 1 mês. Vejam o poder de um momento especial vivido por nós. E os pesquisadores dizem, depois de 1 mês, tende a cair. Só que se você fizer de novo, e fizer de novo, e na semana seguinte você escrever outra carta, e no outro dia você olhar de novo, você consegue promover uma ativação dessa sensação psíquica e física mesmo de bem-estar, que isso se prolonga e dá sentido para uma existência inteira. Portanto, queridos amigos, a gente pode resumir todo esse incentivo que tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual nos é dado para sermos gratos em 4 passos básicos.
Primeiro passo. É muito importante a gente começar nesse exercício de gratidão reconhecendo todos os momentos que nós não somos gratos. Olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas fragilidades também é um processo importante. Reconhecer a ingratidão que existe em nós é o pontapé para desenvolver a gratidão que pode vir a existir em nós. Se nós pararmos para olhar, fizemos uma pesquisa por ocasião da preparação desse estudo no Evangelho segundo o Espiritismo e mandamos buscar todas as vezes que aparece a palavra gratidão no Evangelho segundo o Espiritismo. E por incrível que pareça, aparece muito mais ingratidão expressa nos textos do que propriamente gratidão. Mostrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, o incentivo que os espíritos superiores nos dão é exatamente para que olhemos essa ingratidão que existe em nós e façamos algo com isso. Chegando no segundo passo. Reconstrói os teus pensamentos de ingratidão, transformando-os em gratidão. Reformula o jeito que você olha a vida. Pensa em todos aqueles momentos que você é ingrato e tenta enxergar a beleza de cada um deles, reconfigurando o teu pensamento para que o teu pensamento entre em sintonia, pelo menos com aquele terceiro nível lá de Joana de Ângeles, reconhecer ainda que aquilo que parece ruim, ainda assim você deve ser grato. Então, transformar o pensamento de ingratidão em pensamento de ingratidão é muito importante. E fazer essa substituição mentalmente é um terceiro passo decisivo. Substituo aquilo que eu acho que falta por aquilo que eu vejo que abunda. Substituo aqueles momentos, aquelas lembranças, aquelas situações da vida que me causam dor por um pensamento que ressignifica e mostra a beleza que existe em todos os acontecimentos. E para terminar, depois desses 3 níveis, os pesquisadores dizem: o processo se completa quando você consegue transformar aquele sentimento que era de ingratidão em gratidão, consegue ressignificá-lo e você consegue dizer para as pessoas sobre isso. Você consegue manifestar a gratidão junto aos outros. Você consegue exteriorizar para o mundo, não apenas para você, essa gratidão que você descobriu que já existia, mas que você não dava muita atenção para ela. O nosso tempo não vai dar, mas eu queria sugerir para vocês, tem um vídeo muito legal no YouTube, que mostra um experimento em torno da felicidade. Eu vou resumir em 30 segundos e quem quiser depois, esse vídeo é facilmente localizado no YouTube. O experimento é o seguinte: eles convidaram um grupo de pessoas e disseram para elas assim: olha, nós vamos fazer um teste para ver o seu nível de felicidade, ok? Você vai responder algumas perguntas e, através dessas perguntas, a gente vai ver qual é o nível de felicidade que você está sentindo hoje. Então, as pessoas foram lá, fizeram um teste, e esse teste, de fato, é um ranking, né, um score que existe, que determina o seu grau de satisfação e felicidade naquele momento. Só que isso era só a entrada do teste. Na verdade, eles queriam algo mais profundo. E o que eles fizeram? Eles convidaram, no mesmo dia, essas pessoas que fizeram o teste de gratidão, de teste de felicidade, e falaram para elas assim: olha, agora como a segunda fase, você vai lembrar alguém que foi importante para você. Pensa numa pessoa que ajudou você a se sentir feliz, já que estamos fazendo um teste de felicidade. Lembra quem foi. E aí, é muito legal que o vídeo mostra: foi o meu professor, quando eu estava não sei aonde, minha mãe, meu amigo. Cada um tem alguém que imediatamente lembra quando a gente fala assim. Pensa numa pessoa que fez você se sentir feliz em algum momento. Vocês estão conseguindo pensar em alguém assim? Pelo menos uma pessoa? Poxa, essa pessoa foi muito importante para mim. Era o que propunha o teste. Então, depois que os pesquisadores disseram, pensaram em alguém? Então tá. Então agora nós vamos dar para você um papel e você vai escrever uma carta para essa pessoa. Mas eu não sei o que dizer. Diz o que seu coração mandar. Mas escreve. Escreve aquilo que você está sentindo nesse momento. Aí as pessoas escreveram as cartas, pensando naquele indivíduo que evocou uma memória positiva. E aí depois, sabe o que eles fizeram? Eles entregaram um celular para cada pessoa e falaram: agora na frente de todo mundo, você vai ligar para essa pessoa e você vai ler a carta que você escreveu.
Nossa, mas eu não falo com ele há 30 anos. Não tem problema. A gente vai ligar agora para o seu professor do jardim de infância e você vai ler para ele a carta. Nossa, mas tem 10 anos que eu não falo com a minha mãe. Você vai falar agora. Você não precisa falar mais nada, você só vai ler a carta que você escreveu para ela. E o vídeo mostra essa experiência das pessoas. Vejam que, além de ser linda a experiência, né, e o vídeo é maior, traz outras pessoas, aqui é só uma parte resumida para a gente poder ver a experiência. O quanto que, na comparação, como as pessoas se sentiam antes e se sentiam depois, foi mais significativa para as pessoas que estavam mais infelizes, mostrando o grande poder que a gratidão tem de ativar e de evocar as nossas melhores emoções. E finalizando, nós nos reportamos agora há pouco ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, numa pesquisa em que fizemos de tentar localizar a palavra gratidão, e dissemos que é muito mais presente a palavra ingratidão do que a palavra gratidão. E muito nesse sentido, por exemplo, quando os espíritos dizem que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, porque a gratidão te coloca numa posição superior aos demais, como se o mundo conspirasse para a sua própria felicidade, quando na verdade estamos todos conectados e juntos. E um segundo trecho que nós destacamos, naquele capítulo sobre a ingratidão dos filhos, quando os espíritos dizem assim: ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Reafirmando aí a máxima do Cristo, fazer aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem. E para nós encerrarmos, nós trouxemos, até mesmo como um fechamento, e como uma expressão grandiosa da gratidão e do reconhecimento por estarmos juntos no movimento espírita, uma das falas mais tradicionais do médium e orador Divaldo Pereira Franco. Quem já teve a oportunidade de assistir uma palestra, seja presencialmente ou seja pela internet, do Divaldo, vai lembrar que uma forma muito tradicional que ele tem de encerrar as suas palestras é com um poema da gratidão. Muitas pessoas que assistem muito o Divaldo quase que já sabem esse poema de cor, né? Tão recorrente que é. E isso é uma grande lição. Quando ele traz esse poema da gratidão, ele está reverenciando o universo por permitir que cada um de nós esteja aqui. E como uma forma também de juntos reverenciarmos essa grandiosa oportunidade da existência, a gente quer convidar vocês para, nesse encerramento, mergulharmos fundo na voz do Divaldo, na emoção do nosso companheiro e expressarmos com a nossa emoção esse mesmo desejo de gratidão que vem com esse poema tão bonito e tão repetido por ele. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar.
os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Essa é a conclusão típica dos trabalhos do Divaldo. E nós referendamos tudo aquilo que ele disse, expressando também a gratidão por estarmos juntos aqui hoje. Boa noite a todos. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já acostumamos a escutar esta canção desde criança. Você com certeza já escutou e cantou inúmeras vezes. São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro do nosso coração. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário. Uma data mais do que importante, uma data para sempre ser lembrada. Tudo o que eu quero para você é alegrias, mais alegrias. Esse é o nosso momento de luz, onde pretendemos, nesses instantes, entrar em contato com a espiritualidade, buscar a paz que tanto necessitamos. Vamos respirar profundamente e nos sintonizarmos aos bons espíritos que nos assistem.
formando ao redor de nós uma grande corrente de proteção. Quando nos sentimos entre amigos, é fácil sermos nós mesmos. É fácil desabafarmos, expormos nossas vulnerabilidades. Falarmos daquilo que tememos e também de nossos sonhos, de nossas esperanças. Sinta-se entre amigos nesse instante. Sentindo a presença desses bons amigos, favorecendo o seu contato com o Mestre Jesus. Para que todo o seu coração nesse instante seja aberto, como um livro que se é lido em voz alta. Fale com Deus agora. Fale com a luz que te escuta. E as suas necessidades nesse momento estão sendo ouvidas com amor. E sinta que todos os recursos que você precisa para ir em direção a elas estão sendo supridos. Basta que você se dê espaço para receber. Então sinta-se abraçado, abraçada por esse amor que envolve e que alimenta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.